Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. De sobressalto em sobressalto, de crise em crise, de desgaste em desgaste, Portugal caminha a passos firmes para conseguir alcançar as piores posições nos mais diversos rankings, não só europeus como também mundiais. E se você acha que eu estou a exagerar, olha, ainda recentemente ficámos a saber que Portugal é o país da zona euro onde o salário mínimo está mais próximo do salário médio, criando, obviamente, todas as tensões sociais e todos os problemas e dificuldades económicas que bem conhecemos. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto, isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Olha, e se esse ranking não é suficiente, que tal a percepção da corrupção? Tivemos uma queda absolutamente brutal. Caímos para o 43º lugar. Somos o quarto piores colocados da Europa Ocidental. E estamos empatados com aquele ícone, aquele ex-libris da boa governança e da transparência que se chama Ruanda. E para a segurança, aqueles que insistem que nós estamos bem colocados e eventualmente até estaremos bem colocados naquilo que é a segurança a nível nacional, recentemente saíram os resultados do RASI, o Relatório Anual de Segurança Interna 2024, que sim, dizem que a criminalidade em geral desceu 4,6%. Pois bem, mas a criminalidade violenta aumentou 2,6%. E o número das violações é o máximo da última década. Portugal, para si e para mim, digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, hoje é com uma redobrada alegria que recebo a nossa convidada, Susana Pita Soares. Muito boa noite, obrigado por estares aqui. Passou demasiado tempo sem poder estar connosco, mas fico feliz que esteja tudo bem e que possa estar novamente aqui connosco com a frequência que nós desejamos. E este meu monólogo é especialmente para ti. Porquê? Porque eu sei que és uma das pessoas mais otimistas e mais, com uma visão mais alegre daquilo que pode ser o futuro de Portugal. Devo dizer que também este lenço florido também escolhi precisamente por estares aqui connosco, mas eu quero, por favor, que me expliques porque é que vivemos este binómio de esperança, mas desalento e desânimo subsequente. Olá, João. Antes de mais, boa noite. É um gosto para mim poder estar novamente no Isto é o Povo a Falar e poder partilhar este serão contigo. Velha-nos a primavera, as flores, essas cores garridas que trazes tão bem ao peito e que já agora te conferem um charme especial para este serão. E como dizes, enfim, quando ouvi atentamente as tuas palavras iniciais, não consegui deixar de sentir uma nota de tristeza, pese embora este ânimo e esta alegria que acho que são traços da minha personalidade e que me vão ajudando, no fundo, a encarar o dia-a-dia, que tem sido um bocadinho cinzento. Cinzento, chuvoso, enfim, tem sido aquilo que nós chamamos um inverno rigoroso do ponto de vista do clima, mas tem sido também um inverno muito rigoroso naquilo que toca aos destinos do nosso país e a quem nos governa. Isto começa a ser quase um bocadinho repetitivo e cansativo, parece que estamos sempre a dizer o mesmo, mas o facto é que, infelizmente, a história repete-se e nós, portugueses incautos, parece nada aprendermos com aquilo que nos vai acontecendo e, sucessivamente, vamos incorrendo nos mesmos erros. Falavas que andamos de crise em crise.
de desgaste em desgaste, na criminalidade violenta, no aumento dos crimes de natureza sexual, enfim, na falta de segurança que a todos nos assola. Faltou falar aí, se me permites também, da falta de saúde, não é? E do acesso para termos boas condições e para o acesso à saúde. Portanto, parece que realmente vivemos num Portugal cinzento, num Portugal desgovernado, ou um Portugal à deriva. E falaste aí uma palavra que ultimamente faz parte do dia-a-dia do povo português, foi a palavra corrupção. E, como sabes, ontem foi Dia Nacional do Livro e dos Escritores. Eu lembro-me, aqui mesmo, neste estúdio, num serão, há 2 ou 3 anos atrás, ter trazido comigo algumas notas de um escritor português que eu gosto particularmente, essa de Queiroz, e precisamente ontem, porque era Dia Nacional do Livro, enquanto preparava algumas notas, enfim, para a nossa conversa de hoje, fui à minha estante e, naturalmente, tive o meu encontro imediato com essa de Queiroz, porque realmente este escritor falou ontem, e quando eu digo ontem, foi no século XIX, de um Portugal que poderia ser o Portugal de hoje. E ele tem uma obra que é O Governo dos Corruptos, em que critica a ineficácia do governo português da época e aquela que é a constante perpetuação da corrupção nas diferentes esferas políticas. Portanto, para essa de Queiroz, a corrupção não era apenas uma questão individual, era antes um fenómeno coletivo enraizado no próprio sistema. E eu creio que é mesmo isto, são estas as palavras dessa Queiroz que devem merecer a nossa reflexão. Pelos tempos que correm, nos dias que correm, nós fazemos uma rápida prospeção pelos diferentes canais de televisão e vê-los, comentadores aqui e ali, mais ou menos convergentes, porque estão mais ou menos alinhados ideologicamente com quem está no poder ou quem está na oposição ao poder, mas no fundo aqui a grande questão é precisamente isto que essa de Queiroz, em várias obras, retratou uma sociedade que está corrompida e que se deixou levar pela ausência de princípios. E, portanto, recordar-se-ão certamente naquela que foi uma das suas obras mais conhecidas, As Farpas, na correspondência que trocava com os seus contemporâneos, nomeadamente com o Ramalho de Ortigão, e em que escrevia: aproxima-te um pouco de nós e vê. O país perdeu a inteligência e a consciência moral. Os costumes estão dissolvidos, as consciências em debandada, os caráteres corrompidos. A prática de vida tem por única direção a conveniência. E, portanto, não há princípio que seja desmentido, não há instituição que não seja escarnecida. E, portanto, quando nós chegamos a isto, eu acho que está tudo dito. E, portanto, essa de Queiroz assim o pensou, assim o viveu e assim o escreveu. E repara, este texto chega-nos aos dias de hoje e poderia muito bem espelhar aquilo que nós temos, que nós temos assistido. Algumas das caricaturas de Rafael Bordal Pinheiro, não é? Exatamente. Parece que Portugal parou no tempo e parou num tempo que se parasse e fôssemos todos felizes, fôssemos todos, enfim, prósperos e tivéssemos todos acesso àquilo que é preciso ter para ter a tal vida digna que fala a nossa Constituição da República Portuguesa, era maravilhoso, ou ficássemos todos jovens. Mas o que acontece é que o tempo não para. Portugal parou, mas o relógio não parou. E, de facto, nós ficamos mais velhos, mais gordos, mais, e temos menos dinheiro, menos acesso a coisas que nos podem dar prazer, nomeadamente à cultura e até aos próprios livros, não é? Falha-nos um estudo que diz que nos últimos anos a literatura, o hábito de ler entre os jovens terá crescido, que é uma Embora coisa... estejamos muito longe, Estamos mais uma longe, vez, sempre longe. da média europeia, creio eu. E com bons portugueses, olha, para mim novamente alegre e contente com o pouquinho que nós temos, a traçar aqui algum raio
rasgo de felicidade, por isso que já é um progresso, não é? Deixa-me colocar-te outro desafio. Haverá, ao longo da história, ou têm existido portugueses que conseguem ver o que depois nós temos dificuldade em ir às urnas ou na nossa participação cívica fazer, que é protestar contra o estado em que as coisas estão. Nomeadamente, eu lembro-me de Gil Vicente, no Alto da Barca do Inferno, e é só nos lembrar de alguns dos personagens que tinham já o bilhetinho reservado para cruzar o lago para o inferno, e eram realmente os representantes destas classes, desde o que era o responsável pela justiça, mas não fazia justiça nenhuma. O procurador e o corregedor. Exatamente. Até o próprio fidalgo, que devia, se calhar, ter alguma responsabilidade para com o povo e não tinha nenhuma. Recrutar-te-ás certamente, agora que traz à colação mais uma das grandes obras da literatura portuguesa, O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, que os personagens desfilavam naquele cais, o cais onde estavam duas barcas, simbolicamente alegoria do paraíso e alegoria do inferno, com uma barca muito enfeitada, cheia de bandeirolas, com o diabo e o arraiz por companheiro. E na outra barca estava apenas o anjo. E todas as personagens que foram desfilando por aquela barca dirigiam-se imediatamente à barca do diabo, e não embandeirada. A que estava embandeirada. E recordar-te-ás certamente que todas elas não vinham sozinhas, vinham com aquilo que se chamam os símbolos caracterizadores. Exatamente. E que, de alguma forma, perante o público, eram simbólicos da classe social, do estrato social, a que aquela personagem... E o fidalgo trazia o pajem, creio eu, com ele, claro. O manto e a cadeira, uma cadeira de espaldas e um longo manto. Mas depois Gil Vicente teve essa capacidade de, através do riso, aquela máxima latina do ridendo castiga-te moras, tentar corrigir os costumes. E, portanto, criticou, sem dó nem piedade, um conjunto de personagens que foram desfilando por aquele cais, o fidalgo, a Brígida Vaz, que arranjava moças casadoiras para os cônegos da Sé, as meninas casadoiras, o frade, que aparece em palco também com a sua moça e com a espada e com o broquel, o corregedor, o procurador, o enforcado, portanto, toda uma série de personagens cujo percurso é direitinho à barca do inferno, porque é aquela que é mais chamativa, era aquela que naturalmente, aos olhos, chamava de imediato a atenção. À exceção de que personagens? Dos desgraçados dos 4 cavaleiros, que tinham morrido a lutar pela pátria e que seguiram diretamente à barca à barca do paraíso. Mas não achas que, por exemplo, uma das coisas que Gil Vicente identifica é de facto que em Portugal até as elites vão parar ao inferno, por assim dizer, na sua mediocridade e na sua falta também em contraponto de compaixão para com os restantes cidadãos portugueses? Eu não diria até as elites, eu diria que Gil Vicente começou precisamente pelas elites. A primeira personagem a entrar na barca era o fidalgo, que simbolizava a nobreza e, portanto, que foi ali completamente ridicularizado. Há uma das falas em que ele pede muito encarecidamente que o deixe ir visitar a amante e a mulher, e ele diz que ainda nem ele tinha expirado e já ela estava nos braços de outro de melhor quebranto, tolo, eunuco, não é? Que pensou ser amado. E, portanto, ele dizia que pelo menos valer-lhe-iam os Pai Nosso e as Ave Marias que elas estariam a rezar por ele. Ao que o diabo, muito sagazmente, lhe responde que provavelmente ela estaria a dar a graças a Deus de o ter ver livre do empecilho. E, portanto, ele aparece aqui à boa maneira que aparece o Conde de Abranhos na obra carusiana, completamente ridicularizado. Portanto, uma classe social realmente elevada, de uma condição social elevada, mas depois que
que enfim, é desnudada perante nós como, no fundo, tremendamente ingênuo, tolo, vítima da sua própria vaidade e de uma tirania, que é aquilo que esta personagem mais representa, da opressão de quem tem poder sobre um povo que é mais frágil e que está oprimido, que mais não é do que a crítica que nós podemos fazer àqueles que nos governam e que deveriam governar-nos zelando pelo nosso bem-estar, zelando pela paz, pela harmonia social, pelo desenvolvimento das condições de vida do seu povo e, ao fim e ao cabo, aquilo que vai parecendo, vão-se governando. E é isto que leva ao tal descrédito das instituições democráticas e é por isso que me pareceu tão atual este excerto que partilhei convosco dessa de Queiroz. Porque, efetivamente, este excerto, quanto a mim, elucida e ilustra a visão de Essa sobre a perda de valores e sobre a prevalência da conveniência sobre os princípios éticos, refletindo aquilo que é a sua crítica à corrupção. Uma crítica de ontem que tem que ser a crítica que hoje nós temos que continuar a fazer. Agora reparem, como tudo na vida, quando algo se banaliza, nós deixamos de lhe dar importância. Parece que as palavras, reparem, a palavra corrupção, que anda aí nas bocas do mundo, enfim, nós pronunciamos-la como se fosse algo absolutamente banal e trivial, como se fizesse parte do nosso dia-a-dia, porque se calhar é mesmo isso. Porque, em bom rigor, fez parte de Portugal do século XIX, de Portugal durante o século XX, e nós estamos no século XXI. E a corrupção, como sabe, antigamente, enfim, se calhar no arroz ou no açúcar, que ingenuamente e com os seus parcos recursos, tantas vezes no Natal, pela Páscoa ou, enfim, em ocasiões festivas, pais e mães iam muito gentilmente ir à escola primária oferecer à professora, ou a galinha que era oferecida, a mais gorda e a mais sadia, ao médico ou ao padre da freguesia, enfim, como apreço, mas muitas vezes também como a paga de algum favor. Enfim, nós olhamos para isto e dizemos assim, mas isso não é corrupção. Mas, em bom rigor, estas práticas que nós fomos, enfim, tomando como práticas que fazem parte dos nossos costumes e que são socialmente aceites, pensarmos bem, quantas e quantas vezes não eram pequenos atos de corrupçãozinha. Depois isto depende da escala. Mas não achas que isso também demonstra a incapacidade que nós temos de entender quem somos? Ou seja, eu, cidadão, ele é obrigado constitucionalmente a dar respostas àquilo que eu necessito. Portanto, o ter que levar a galinha mais gorda ou, por assim dizer, o arroz e açúcar é absolutamente indiferente. Ele tem que fazer o seu trabalho. Não, poder-se-á dizer que esta história, enfim, um bocado figurativa daquilo que era a galinha mais gorda ou o último pacote de arroz que havia lá em casa, naturalmente pode ser entendida de duas formas, como manifestação do apreço, a gratidão, o mimo, a oferta, como poderá também ser entendida como, bem, se eu não dou nada, se calhar o meu filho vai ficar de lado. E havia, ao longo dos anos, o entendimento de que isso poderia acontecer. Olha, vou partilhar aqui uma história, naturalmente mantendo reserva relativamente à pessoa, mas uma história que me contou uma grande amiga minha, uma médica, um grande quadro deste país, uma mulher notável na sua área, que em determinada altura me contou uma história de quando era pequena. Na terra onde ela vivia, a fábrica que dava emprego à maior parte da população faliu. E os pais, os dois operários, passaram ali sérias dificuldades. E, portanto, eram duas irmãs que estavam na altura na escola primária e numa família, enfim, com dificuldades financeiras. Por ocasião do Natal, era a tal prática, eu fui buscar a história do pacote e do arroz, isto deve ter ficado no meu subconsciente, de oferecer um agrado. E naquele ano, a mãe e o pai não puderam, enfim, fazer esse agrado à professora,
porque estavam com dificuldades económicas. O facto é que a senhora teve um problema de saúde, teve que ser substituída e a páginas tantas é substituída por uma colega. E então ela contava-me com mágoa, muitos anos depois, que tiveram que dividir os miúdos da sala por 2 professoras. E ela não foi escolhida por nenhuma. E ela diz, pois, eu não fui escolhida por nenhuma, porque se calhar os meus pais naquele ano não tinham dado o arroz e o açúcar. Eu quero acreditar que não. Lá está ao meu lado, que pensa sempre que haverá uma explicação para algo inexplicável, para algo que será inexplicável. O facto é que ela diz que isso condicionou o resto da vida dela, porque foi sempre a melhor aluna e dedica a sua vida a fazer exclusivamente saúde em hospitais públicos. Ela é neurocirurgiã e quando a gente lhe diz, mas podias fazer as 2 coisas, porque a vida custa a todos, e ela dizia, não sou capaz, porque eu trabalho para aqueles que podem não ter o quilo do arroz e o quilo do açúcar. Isto é uma história, até fico aqui com alguma sensibilidade, porque isto é uma história real. Ela trabalha para as jovens, ou os jovens, ou neste caso os adultos, que possam ser como ela num determinado momento foi e não os quer fazer passar por isso, não é? Exatamente. E, portanto, mas isso está nos antípodas daquilo que é a ideia que nós temos para os nossos políticos na atualidade. Enfim, o Estado está corrompido, não é? Já dizia essa de Queiroz. A sociedade é uma máquina de vaidades e o próprio governo, que devia ser exemplo de moralidade, é muitas vezes o foco de corrupção ou de alegada corrupção, ou pelo menos daquilo que possa levantar alguma suspeita. E, portanto, tudo isto vai mina as instituições, mina a democracia, mina, enfim, a confiança dos portugueses. Eu ouvia esta semana na rádio que hoje Portugal está menos expectante do ponto positivamente em relação àquilo que poderá ser a nossa capacidade económica nos próximos anos. Portanto, há um ano atrás estávamos mais felizes e acreditávamos que a nossa capacidade económica estaria melhor do que acreditamos hoje. Provavelmente fruto do momento político que estamos a viver. Apesar de ontem, creio que o Governo ter apresentado um superávit do PIB, não é? 0,7% do PIB, mas convém que as pessoas se lembrem que a dívida portuguesa continua a ocupar quase 95% do produto interno bruto, ou seja, aquilo que são os nossos impostos não pagam a nossa... Aliás, o nosso produto interno bruto não paga a dívida que Portugal tem. E eu creio que nós portugueses, ou a sua maioria, já não perdemos grande tempo a pensar na dívida. Nós queremos mesmo é poder ter qualidade de vida e ter capacidade económica e podermos ser um bocadinho mais felizes, porque ao que parece também caímos não sei quantos lugares no ranking da felicidade. E, portanto, porquê? Porque deixamos de acreditar. Se nós olharmos para o nosso futuro e pensarmos, bem, para o ano não sei se tenho dinheiro para ir de férias, para o ano não sei se posso comprar isto ou se posso comprar aquilo, ou se posso garantir aos meus filhos isto ou aquilo, naturalmente isso vai-nos roubando alguma paz. E até saúde, porque também há estudos que dizem que quando nós temos boa situação económica, tendencialmente também temos menos problemas de saúde. Mas também é uma falácia colocada em cima do povo português, o saudosismo, o pessimismo. Não somos todos o velho do Restelo. Aliás, o velho do Restelo era só um, não é? Vamos falar de Camões. Ontem foi o dia do livro, não é? Essa referência ao velho de Restelo como alguém que está ali, no fundo, para agoirar, tão típica de quando nós queremos, enfim, resguardar-nos de alguma forma daquilo que possa ser até um pensamento cauteloso em relação a alguma coisa. É mais fácil chamarmos velhos do Restelo e acharmos que é alguém que está a pôr areia na engrenagem. Eu acho que há razões de sobra para que realmente os portugueses possam estar menos felizes, menos crentes relativamente ao seu futuro. Porque aquilo que nós temos assistido nos últimos anos, não é nas últimas semanas, nem nos últimos meses, é nos últimos anos. Portanto, esta é a terceira vez em 3 anos que estamos aqui a falar num quadro
de eleições, em que continua tudo muito em aberto e em que, repetidamente, os portugueses vão sendo obrigados a deixar de lado a quietude dos seus dias para assistir a espetáculos deploráveis, inclusive na Casa da Democracia, e que nos vão sendo oferecidos por aqueles que são eleitos por nós, por aqueles que deviam naturalmente ser o garante e o exemplo dos valores, dos costumes e do cumprimento das leis. Para ser eleitos por nós, não é? os nomes deles tinham que lá estar e nós tínhamos que votar nos nomes também. Olha, Susana, eu vou aproveitar este momento e vamos até à nossa rúbrica dos direitos do consumidor e depois regressamos para continuar a nossa conversa com a Susana Pita Soares. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Comprei há 4 anos um termoacumulador no Leroy Merlin, em Coimbra, diz-nos um ouvinte. O eletrodoméstico avariou agora. Levei-o a reparar. Resposta do responsável de loja: não temos técnicos, não prestamos assistência, a solução é comprar outro. Pergunta-nos: há ou não direito à reparação fora da garantia legal? A Lei Quadro de Defesa do Consumidor de 96 prescreve: o consumidor tem direito à assistência pós-venda com incidência no fornecimento de peças e acessórios pelo período de duração média normal dos produtos fornecidos. A Lei da Compra e Venda de Consumo de 2021, sob a epígrafe Serviço Pós-Venda e Disponibilização de Peças, dispõe consequentemente, entre outros, que o produtor é obrigado a dispor das peças necessárias à reparação dos bens adquiridos pelo consumidor durante o prazo de 10 anos após a colocação em mercado da última unidade do bem respectivo. A denegação da assistência pós-venda constitui contraordenação económica grave, suscetível de variar de acordo com a dimensão da empresa. Micro, 1.700 a 3.000. Pequena, 4.000 a 8.000. Média, de 8.000 a 16.000. Grande, de 16.000 a 24.000 para infrações transversais. A nível europeu, cálculo com base em 4% do volume anual de negócios, salvo se tal se não puder apurar circunstância em que o máximo da coima cifrar-se-á em 2 milhões de euros. Esta a informação precisa para que seja indispensável cada um garantir os seus próprios direitos, mesmo em jeito de autodefesa. De volta ao nosso estúdio, estamos a conversar com a Susana Pita Soares nesta noite de regresso de uma grande convidada e maior amiga ainda do Isto é o Povo a Falar. Susana, eu estava aqui enquanto ouvíamos o professor Mário Frota, lembrei-me de uma outra obra, embora não sendo portuguesa, tem algum paralelismo com o Alto da Barca do Inferno, que é a Divina Comédia do Dante Alighieri, onde no final lá estão 3 figuras sentados ao colo do diabo, estão 3 figuras que mais uma vez representam algumas elites da sociedade. Porquê é que esses escritores, porquê é que eles conseguem identificar isso e depois os eleitores não têm essa sensibilidade e continuamos nesta roda do hamster, em que nós, como hamsters, corremos e não saímos do mesmo sítio? Bem, sabes que às vezes eu creio que o difícil é fazer escolha quando a amostra é mais ou menos parecida.
E quando é tudo muito, muito semelhante, nós poderemos ser facilmente induzidos em erro. E, efetivamente, aquilo que os portugueses têm tido à vista nos últimos anos, repito, e não apenas nos últimos tempos, é um cardápio de maus exemplos. E, portanto, é um conjunto de casos e de casinhos, e volta e meia estamos a falar de corrupção, e eles olham para a esquerda, olham para o meio, olham para a direita e olham para todo lado e começam a achar que isto é tudo mais do mesmo. E, efetivamente, eu acho que isto não é tudo mais do mesmo, porque, naturalmente, há diferenças e elas têm que ser chamadas à colação para que o povo não cometa sistematicamente os mesmos erros, porque, em bom rigor, o nosso país não pode continuar como está. Nós não aguentamos, são 25 milhões, creio, que vamos gastar agora em mais uma eleição. E, portanto, num país com tão fracos recursos, com tantas carências, creio que nós não nos podemos dar ao luxo de continuar a gastar, porque, efetivamente, nos deixamos levar no engodo, não é? Porque a política é essa arte onde o vício não é só tolerado, mas até necessário, e a moral, se não se pode falar nela, não passa de uma decoração com uma pintura das fachadas das casas, parafraseando essa de Queiroz, e deixar-nos levar no engodo, olhando só para a fachada, e cada vez que vamos às urnas, que somos chamados a votar, fazê-lo só porque sim. Nós temos que saber olhar para os programas dos partidos, temos que olhar para aquilo que realmente cada partido tem feito, porque há uma diferença grande entre dizer que se faz e ter a capacidade de fazer e, efetivamente, apresentar resultados, e dentro daquilo que está disponível, escolher o melhor. Nós podemos dizer assim, mas o melhor não é o desejável. E eu até aceito que isso possa ser dito, mas temos que fazer uma escolha. Não é possível escolher algo que não está no catálogo, que não está disponível. Eu sei, mas então, se tivermos uma mão cheia de pessoas que, por exemplo, não entendem ética, ou para quem a ética não lhes diz nada. Eu quero acreditar que ainda haja neste país alguém para quem a palavra ética não seja apenas uma palavra vã. E que, enfim, possa dizer e quando afirma, o possa fazer em consciência. Reparem, nós temos tido, e vamos chamar as coisas pelos nomes, nas últimas semanas, diariamente somos confrontados, enfim, com aquilo que foi a rejeição da moção de confiança ao Governo, com a queda do Governo, com a dissolução da Assembleia da República e com umas eleições marcadas para 18 de maio. Creio que ontem terão sido já mais ou menos escolhidos aqueles que serão os 230, as figuras que poderão representar os 230 eleitos na Assembleia da República por alguns dos partidos políticos. Eu acho que o problema muitas vezes começa aí. Porque na Casa da Democracia, onde nós somos representados, porque nós não escolhemos o Governo, nós escolhemos os deputados à Assembleia da República, e muitas vezes o Governo tem pessoas que não foram sufragadas, que são da escolha do Primeiro-Ministro indigitado. E dizer que escolhemos os deputados também é um eufemismo, não é? Pronto. E quando eu digo que o problema começa aí, é que, em bom rigor, nós escolhemos os deputados que os partidos escolheram, sabe-se lá, com critérios para serem aqueles que depois, lá está, nós temos que votar. E depois podemos dizer, é este o catálogo. E entre este catálogo, o A, o B, o C e o D, eu vou ter que escolher um. Eu até poderia dizer, olha, se calhar eu, no meu partido, não escolheria esta ou aquela pessoa. Mas olhando para este catálogo e olhando para o outro que está ao lado, apesar de tudo, eu vou ter que escolher quem me ofereça mais garantias de estabilidade, mais garantias de crescimento económico, mais garantias de garantir uma educação para todos, de garantir acesso à saúde, acabar com esta pouca vergonha que tem sido nos últimos tempos, de realmente as grávidas, por exemplo, terem que percorrer quilómetros para terem assistência, ou de pessoas, enfim, ali a dormir nos corredores das urgências,
urgências porque não há médicos, e essa questão de não há médicos, também não sei se é tanto assim, os médicos também não têm, se calhar, recursos e condições para continuarem no Sistema Nacional de Saúde, e, portanto, eu vou ter que escolher aqueles que me ofereçam mais garantias, mesmo que esses possam, porventura, terem sido alvo de alguma suspeita. E há uma coisa que eu creio que muito se tem dito sobre isto, mas que às vezes falta dizer. O facto de nós sermos suspeitos de alguma coisa não faz de nós realmente fazedores dessa coisa. Portanto, aquilo que importa clarificar é, efetivamente, o que é que foi feito ou o que é que não foi feito. E, portanto, há questões que, quanto a mim, têm que ser deixadas a quem as pode investigar, a quem as pode resolver, e, portanto, não me caberá a mim, que não sou naturalmente detentora de toda a informação, fazer um juízo de valor. Com o devido receio que muitos de nós agora temos, que é a própria instrumentalização até da justiça ou dos meios de investigação com intuito político. O grande problema neste país é que, à semelhança do que vai acontecendo com as instituições, com os valores, enfim, há também questões eminentemente jurídicas e consagradas na nossa Constituição que vão sendo banalizadas. Portanto, hoje em dia, reparem, a liberdade de expressão e a liberdade de informação, enfim, que nos parece algo perfeitamente adquirido, consolidado e naturalmente, uma das bandeiras da democracia, um direito absolutamente fundamental, também é utilizado e é arma de arremesso quando tende a haver alguma contenção àquilo que seja já o extravasar da liberdade de expressão e colidindo com os direitos de outrem. Há limites à liberdade de expressão. E, portanto, esses limites, enfim, não quero entrar aqui numa discussão jurídica do que possam ser os limites imanentes desse preceito constitucional, porém, eu vou entrar naquilo que é a linguagem mais comum. A minha liberdade termina quando começa a liberdade de outrem. E onde é que está a liberdade de um partido político, por exemplo, em taxativamente colar uma imagem de corrupção? Okay. Entendes onde é que eu quero chegar? O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que tu sabes, que é um dos tribunais que é mais contundente à defesa também dos direitos humanos, inclusive já transitou de determinadas recomendações ou indicações, como, por exemplo, uma queixa que foi feita por monárquicos porque uma fotografia de grandes dimensões da família real espanhola tinha sido queimada. E aquilo que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos diz é que, dentro da linguagem política, é necessário ou pode ocorrer o choque, não o insulto, mas, por assim dizer, o impacto daquilo que é a mensagem que é transmitida. Na linguagem política. Uma coisa é o impacto, outra coisa é, por exemplo, nós cairmos na difamação. Mas aí o Código Civil tem, eventualmente... Se eu não provar um facto, eu vou cair na difamação, porque eu estou a atentar contra o bom nome, contra a honra, contra a honorabilidade da outra pessoa. Mas tens alguma dúvida, e estamos a falar claramente do cartaz que foi feito, Susana, mas tens alguma dúvida que não vai haver, ou uma vez que Luís Montenegro se sentiu incomodado, tens alguma dúvida que não vai haver nenhum tribunal que condene aquilo? Eu não sei qual vai ser a decisão do Tribunal, sinceramente, porque se soubesse, estaria aqui a fazer ingerência e naturalmente a contrariar aquilo que defende, que é o princípio da separação total de poderes. E os tribunais são soberanos e naturalmente tomarão a decisão, por bem que acharem, fundamentando a mesma juridicamente. Como cidadã e como intérprete dessa norma constitucional, é meu entendimento que, efetivamente, há aqui uma colisão de direitos. Há uma colisão de direito entre a liberdade de expressão de um partido
político, enfim, que extravasa o âmbito daquilo que eu considero a liberdade de expressão contra o direito ao bom nome e à honra do visado nesse cartaz. Portanto, não sei o que é que os tribunais irão decidir, sei aquilo que eu decidiria se tivesse, e sei inclusive como fundamentaria, porque é uma questão que eu gosto muito, gosto particularmente desse artigo da Constituição da República e falo muitas vezes nos limites desse princípio. João, não pode caber tudo dentro da liberdade de expressão. Nós somos rápidos a julgar, somos rápidos a condenar, somos todos muito prontos na emissão de juízos de valor, e isso está tudo certo porque vivemos numa sociedade democrática e todos podemos fazê-lo, dentro de limites que não recaiam na ofensa, na difamação, naquilo que é lesar o bom nome de outrem. E, até prova em contrário, o Luís Montenegro, o Primeiro-Ministro, é inocente. Porque há o princípio da presunção da inocência no ordenamento jurídico português. E, portanto, naquela fotografia estão dois inocentes, Susana. Não sei, usando o princípio da presunção... E estou a conversar assim porque a nossa amizade assim nos permite. Usando o princípio da presunção da inocência, enquanto não houver condenação, esse é o princípio que tem que vigorar. Se me perguntarem se eu acredito na inocência de um e na inocência de outro, para mim há um caminho que os distancia tremendo. E, portanto, este caso que envolveu o Primeiro-Ministro e que, de resto, quanto a mim, até já foi sebejamente explicado e que só não percebe quem não quer perceber e, portanto, quando nós não queremos perceber, enfim, cada um terá as suas razões e lá está, tem que ver com a interpretação. Nós olhamos para o mesmo texto e não temos interpretações... Susana, Luís Montenegro tem culpa. Ele tem culpa na forma como quis comunicar, tem culpa nos timings, tem culpa com alguns comentários que fez. Eu tenho mais que fazer do que estar aqui a dar explicações. Isto dita às mesmas pessoas que nós elegemos, portanto está-nos a dizer a nós, não é? Eu creio que Luís Montenegro cometeu muitos erros ao longo de todo este processo e o maior deles foi precisamente de comunicação e foi no tempo em que comunicou. Estava na casa de uns amigos quando Luís Montenegro fez a comunicação ao país naquele sábado e estava toda a gente a dizer que ele tinha falado muito bem, que tinha estado muito bem, porque realmente era preciso esclarecer estas coisas e que não havia outro caminho que não fosse a moção de confiança. Eu lembro de ter usado a expressão do género, agarrem-me senão eu fujo, e de ter tido o comentário de isto pode correr mal. Isto é uma jogada arrojada e que efetivamente pode correr mal. Eu não creio que tenha corrido mal, eu acho que isto seguiu o caminho que tinha naturalmente que seguir e, portanto, mediante tudo aquilo que nós assistimos no Parlamento, não haveria naturalmente outro caminho que não irmos a eleições. Não importa estarmos aqui a dissecar de quem é a culpa, quanto a mim, todos tiveram culpa, sendo que na repartição dessas culpas há uns que tiveram mais culpas do que outros. E, naturalmente, eu tenho que pôr o Chega e o PS como grandes responsáveis que gostam de vender a coisa ao contrário, mas, efetivamente, se tivesse havido uma posição diferente, provavelmente não estávamos agora a discutir eleições. E, portanto, eu creio que este é o tempo dos portugueses olharem para aquilo que foi feito durante este ano em que realmente fomos portugueses mais felizes, porque começamos a ter um horizonte de esperança, enfim, mais sustentável e mais sustentado, porque a economia cresceu, porque os idosos passaram a ter acesso a medicação mais barata ou gratuita, enfim, porque foram criadas uma série de condições reais em que o país realmente podia respirar de alívio, nem que fosse momentaneamente. Parece que isto está a entrar no bom caminho. Eu acho que os portugueses tiveram essa noção e na hora de serem chamados às urnas a 18 de maio podemos ver repetir-se algo que aconteceu no passado fim de semana na Ilha da Madeira, em que os portugueses, enfim, olha, nem que seja um voto útil, no catálogo daqueles que estão disponíveis, nós vamos ter que escolher os melhores. E dentre os disponíveis
disponíveis, quanto a mim, estes ainda são os melhores para governar em Portugal. Por falar em disponíveis, isso coloca uma tensão adicional aos partidos, porque entre legislativas e autárquicas, quem é quem e quem é que vai ocupar que postos, não é? Bem, eu aí tenho uma posição muito definida em relação a isso. Eu entendo que num universo de tantos portugueses e com partidos políticos que se orgulham de ter cadernos e cadernos de militantes, muito mal vão os partidos políticos que se tenham que ir buscar sempre os mesmos. E, portanto, não me afigura nada razoável que candidatos a câmaras municipais, porque vamos ter eleições autárquicas, sejam simultaneamente candidatos à Assembleia da República. Porque isso dá a ideia que depois, naturalmente, nós olhamos e dizemos, mas afinal como é que é? As pessoas só estão disponíveis, enfim, quando parece que vão ter ali alguma coisa garantida, se correr mal num lado e eu tenho certo no outro. Isto de tocar muitos instrumentos ao mesmo tempo também não... E descredibiliza a democracia. E, portanto, as pessoas não podem estar numa lista para a Assembleia da República em que eu realmente vou votar naquela pessoa do meu círculo eleitoral, porque acredito que são os melhores para me representarem na Assembleia da República, e depois essa pessoa deixar porque vai ser eleita para a Câmara Municipal. Ou votar em alguém que vai ser eleito para uma Câmara Municipal e depois perdeu as eleições na Câmara Municipal e então vai garantir e aquecer o lugar na Assembleia da República. E, portanto, eu espero que os partidos políticos tenham, todos eles, em consideração que realmente há muitos portugueses com qualidades, todos eles diferentes, mas que poderão desempenhar uns nas autarquias, outros na Assembleia da República, outros na sociedade civil. Há lugar para todos, mas têm que ser os melhores a serem chamados a ocupar os melhores lugares. E eu não creio que alguém que tenha, por exemplo, perfil para ser cabeça de lista numas eleições autárquicas, continua a ter disponibilidade para ser candidato à Assembleia da República. Vamos esperar, já se ouviu falar muita coisa, mas é esperar para ver. Susana, 3 minutos e meio, sensivelmente, que outras pérolas da nossa literatura podiam ser lidas como se fosse hoje? A política é a arte de enganos, a arte de enganar os tolos, e o governo, o negócio que se faz à custa do povo. Esta pérola gosto mais ainda. A honestidade é um luxo que os nossos governantes às vezes não podem pagar. Ou as leis servem só para os mais fracos, porque os poderosos às vezes parecem não precisar delas. E tudo se vende neste país até a honra. Eu gostava muito que estas frases que retirei ontem de livros de escritores portugueses não estivessem tão atuais e não fossem apenas isso, mera ficção de grandes mestres da língua portuguesa e que olharam no século passado para que fosse uma descrição de outros tempos. Mas aquilo que eu vejo efetivamente é que, como dizia o primo Basílio, a sociedade não tem moral, a sociedade não tem caráter, a sociedade é um grande abismo onde tudo é permitido desde que ninguém saiba. E, portanto, é aqui que eu acho que reside uma grande parte do problema do nosso país, é que há muita coisa feita às escondidas e depois quando o rato escondido fica com rabo de fora, este português que tudo gosta de comentar e que tudo gosta de especular, às vezes depois é só mesmo o rabito que está de fora, mas usando agora um velho adágio de que gato escaldado, água fria tem medo, permitimos-nos todas as interpretações. E a mulher de César não basta sê-lo, tem também que parecê-lo. Portanto, então, há muito caminho para percorrer. Uma coisa é certa, estas eleições são algo, bem, embora necessário, seria dispensável. Sim, sem dúvida. E se me permites, porque creio que nós estamos a terminar, eu gostaria de citar um grande escritor, Alexandre Herculano, que diz que os governantes de Portugal, em todos os tempos, mais se têm preocupado com os seus próprios interesses do que com os interesses da nação. Agora que temos eleições à vista, espero que realmente se abra um ciclo novo, um ciclo de governantes que estejam para nos governar e não para se governarem. Que possa ser um novo tempo, um tempo de esperança, um tempo de concretizações e que os portugueses chamados às urnas no dia 18 de maio possam realmente fazer a escolha certa. Muito bem. Susana Pita Soares, mais uma vez, com
o laço para finalizar este embrulho sempre espetacular que são as nossas conversas. Obrigado por ter estado aqui connosco uma vez agradeço, mais. João, foi um gosto. Um cumprimento para toda a tua família, que é sempre também uma alegria poder estar com eles ou conversar com eles. Fica também o meu agradecimento a todos vocês, não só que vêm aqui no Curiacos TV, mas aqueles que ouvem na Rádio Vida 97.1. E este agradecimento hoje é muito especial, tendo sido a Susana também uma radialista de outros tempos. Já sabe que pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. E se você é daquelas pessoas que gosta de ouvir a conversa logo pela manhã, enquanto vai a caminho do seu local de trabalho, ou para deixar as crianças na escola, a partir das 6 da manhã já está a conversa disponível nas principais plataformas de podcast. Vá até lá e ouça então estas conversas. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite e amanhã estamos de volta para mais um programa. Boa noite.